qual uma vantagem e uma desvantagem de ter toda essa jornada que tu teve aí de gestão no interior? Assim, o que tu vê que no interior funciona melhor e o que tu acha que é uma desvantagem, assim, que tem uma dificuldade maior de fazer? E aí, quando tu abre uma clínica, se tu não começar desde cedo gerir e tu deixar a clínica andar, depois para te voltar e fazer o gerenciamento, muitas vezes tu acaba se perdendo. As pessoas, elas investem muito na jornada do paciente, quando na verdade a jornada de um paciente do interior é totalmente diferente. O nome da gente numa cidade de médio porte é o que a gente tem de mais precioso. Então, a gente pode fazer o marketing que a gente quiser. Se o nome não tiver limpo, vamos dizer assim, tu não vai ter repercussão. Olá, sejam bem-vindos a mais um Prontuário de Gestão, o podcast aqui da Gestão DS. Como vocês já sabem, a missão da Gestão DS é ajudar médicas, médicos, profissionais da saúde a construir negócios melhores. Diferente um pouquinho lá do software, né, que a gente ajuda a ir lá com planilhas financeiras, toda a parte ali de agenda, de prontuário. Aqui a gente faz essa parte através de grandes papos, boas conversas, falando um pouquinho sobre gestão. E hoje eu estou muito feliz, é um episódio especial, porque é o primeiro episódio que a gente grava aqui na nossa cidade, em Santa Maria. A gente geralmente grava ali em São Paulo, Porto Alegre, passa aí por várias capitais do Brasil para gravar. E hoje a gente está muito feliz de gravar aqui na nossa sede. E quem está vendo aí por vídeo também, tá vendo que tem uma pessoa diferente aqui do meu lado. Não é o Marcelo. A gente está muito feliz de receber. Não vou dizer assim pela primeira vez, né, Carol? Porque tu tá desde o início, produtora do nosso podcast. Desde o primeiro episódio. Desde o primeiro, mas desde do piloto. Desde o piloto. Mas da primeira vez desse lado da mesa aqui com a gente, então estou muito feliz de te receber também como a nossa co-host. Seja bem-vindo ao Prontuário de Gestão. Muito obrigada, Felipe, pelo convite de participar do episódio. Estou super feliz de estar aqui gravando em Santa Maria, principalmente, e também de estar pela primeira vez na mesa. Estou sempre por trás, escrevendo pro Felipe, puxando a orelha do Felipe, então hoje estou muito feliz de estar aqui no bate-papo. Boa. E a gente hoje vai bater um papo muito legal, porque às vezes a gente grava alguns podcasts, né, grava alguns episódios e o pessoal sempre lá, às vezes, nos comentários, mas a minha realidade é um pouco diferente, no interior não é bem assim, porque a maioria dos nossos convidados, né, como eu já mencionei, são de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre. E a gente está recebendo aqui a doutora Jaqueline Maslonek, nossa cliente aqui da Gestão DS. A gente tem um currículo aqui, é dermatologista, especialista em cirurgia dermatológica e em transplante capilar. Doutora Jaqueline, muito obrigado pela tua presença, seja bem-vinda ao Prontuário de Gestão. Muito obrigada pelo convite, eu estou lisonjeada por ser o primeiro podcast em Santa Maria, né, na nossa cidade. E estou aberta a várias perguntas, vamos discutir sobre os médicos no interior, como funciona, a nossa realidade que é um pouquinho diferente dos grandes centros, né? Exatamente, assim, a gente tem vários episódios que a gente traz os nossos clientes para conversar um pouquinho sobre gestão, dos desafios de empreender, né? Porque vocês acabam sendo esses empreendedores, esses empresários, mas a gente trouxe uma cerejinha no bolo que é como fazer isso no interior, né? Como trabalhar isso, porque a gente sabe que tem algumas características diferentes, então o papo é sobre isso hoje também, mas sobre todos esses desafios que a gente encontra de gestão, que muitas vezes são universais, né? A gente está aqui em Santa Maria, ou no outro lado do mundo, temos desafios parecidos, né? E acho que para abrir o nosso papo, doutor, a gente sempre pede assim, para o pessoal contar um pouquinho da sua jornada, como é que optou pela medicina também, como é que por que a dermatologia? Sempre foi a dermatologia que tu queria fazer? Nos conta um pouquinho da tua trajetória. Então, não era sempre a dermatologia que eu queria fazer, eu sempre gostei muito da área cirúrgica. Desde o início da faculdade eu sabia que eu ia para a área cirúrgica. E um dos grandes desafios da medicina é a gente entender o mercado de trabalho. Então, quando a gente está na faculdade, a gente tem uma visão da medicina. Quando a gente se forma e vai para o mercado de trabalho, começa a entender a realidade do mercado. E eu, durante a faculdade, eu queria cirurgia oncológica. Então, eu fiz toda a formação bem diferente na cirurgia oncológica, tudo. Quando eu me formei, eu não passei na prova de cirurgia geral e fui trabalhar no interior. E aí eu comecei a me dar conta de como que era a medicina de verdade. Eu venho de uma família de não médicos, eu sou a primeira médica da família. Então eu comecei a entender o que acontecia de fato no mercado médico. A jornada exaustiva que a gente tem, as questões de como abrir consultório, como tu entrar dentro de um hospital. E isso foi me deixando um pouquinho receosa na questão da cirurgia dermatológica. E a questão, assim, muita carga horária, né? Se eu fosse para cirurgia oncológica, eu não ia ter final de semana, não ia ter noite. E aí eu acabei conhecendo o meu marido, a gente decidiu vir para o interior. E aí sim caiu minha ficha, porque
eu já viria para uma cidade consolidada, que é Santa Maria, eu teria que entrar num grupo médico, que é muito mais complexo do que tu ir para uma cidade que não tem um grupo formado. E aí eu fiquei na dúvida, eu fiquei 1 ano sem saber o que fazer. E aí foi quando eu descobri que a dermatologia também tinha possibilidade cirúrgica. E quando eu entrei na dermatologia, não querendo dizer que eu sou velha, tá? Mas não existia parte capilar, não existia transplante, era uma coisa muito longínqua. E eu entrei para fazer a parte oncológica da cirurgia. Então, depois que eu fiz a dermato, eu fiz uma especialização em cirurgia dermatológica justamente para a parte oncológica. E aí, eu fiz toda essa formação, voltei para Santa Maria. Quando eu comecei a atuar na dermato aqui em Santa Maria, que eu deu o start de fazer a parte de transplante, que nem, vamos dizer assim, nem era um boom ainda como é hoje. Então isso vai fazer 8 anos que eu comecei a fazer essa parte de transplante capilar. Então foi mais ou menos isso, não foi uma coisa programada desde o início, mas foi uma coisa que o mercado foi me levando. E eu, como gosto muito da parte cirúrgica, então eu consegui casar a parte cirúrgica, que é o transplante capilar, com uma qualidade de vida. Então, hoje as cirurgias são grandes, mas eu consigo ter uma qualidade de vida boa. Perfeito. Então... E até quando você estava contando um pouquinho ali que não era o plano A, né, a dermato, mas quando tu entendeu como uma oportunidade, enfim, até pelas coisas todas que você trouxe ali de qualidade de vida, da jornada também, nesse momento, tu já entendeu que o próximo passo seria ter tua clínica, seria o consultório? Sempre foi o momento que tu decidiu essa oportunidade, tu sabia que era esse caminho, era teu sonho abrir uma clínica, um consultório? Nos conta um pouquinho sobre isso. Na verdade, quando eu decidi fazer o transplante, eu trabalhava em outra clínica, e aí acabou a questão de limitação de espaço mesmo, acabei saindo dessa clínica e indo para abrindo meu espaço. Só que a gente, como médico, a gente não tem formação administrativa nenhuma, né? Então, quando eu abri a clínica, foi um ano antes da pandemia. Então, tiveram muitas questões para enfrentar. E aí, desde o início, o que eu percebi? Que eu precisava gerir a clínica. Eu precisava, mesmo ela sendo pequena, mesmo tendo pouquíssimos funcionários, uma receita pequena, eu teria que entender muito da parte administrativa para conseguir ter um crescimento e fazer um crescimento consistente, porque hoje o que acontece? As pessoas, elas olham de fora uma clínica de estética, muitas vezes olham o profissional, e normalmente quem trabalha com estética são pessoas que têm uma aparência boa, se vestem bem, tem um bom posicionamento, e aí as pessoas não entendem todo o gerenciamento que a gente tem por trás de uma clínica. E aí quando tu começa a entrar e ver as grandes clínicas, começa a entrar na parte administrativa mesmo, acaba dando um susto, porque o médico, ele faz uma conta muito simples. Eu fiz um plantão, eu ganhei X, eu preciso de X. E não tive praticamente gasto nenhum, até no meu tempo, né? Tu não teve gasto, porque assim, para te fazer um plantão, tu entra com o teu conhecimento. Lógico, tu tem o gasto do teu conhecimento, da tua formação, mas normalmente é uma hora que ela já vem precificada. Em raros casos tu consegue negociar, a hora já vem precificada e tu não tem noção como é que foi feita essa precificação. Tu não tem noção o que é um custo de sala, tu não tem noção nenhuma de nada. E aí quando tu abre uma clínica, se tu não começar desde cedo gerir e tu deixar a clínica andar, depois para te voltar e fazer o gerenciamento, muitas vezes tu acaba se perdendo. E hoje a gente sabe que tem grandes clínicas que faturam muito dinheiro, mas que estão sempre no vermelho. E aí, quando eu abri a minha clínica, eu decidi que eu não seria uma dessas clínicas, que eu iria organizar tudo desde o começo e fazer um crescimento sustentável e gerir. E aí começou um tumulto, porque a gente não sabe fazer. E aonde tu vai buscar isso? Porque uma das coisas tu vai botar um administrador, que o administrador, muitas vezes, o salário dele é maior que o teu faturamento. Sim, no início. Aí no início tu tá investindo no consultório, ainda não tem o espaço para tu ter essa pessoa, né, mais qualificada. E aí foi quando eu entrei, eu tive o contato com a gestão DS, que foi por um dos sócios, né, que foi o David Sena, que na pandemia ele deu muito curso relacionado com gestão, que foi ali que eu comecei a entender e a buscar.
E aí era planilha, eu fazia, minha secretária fazia planilha no Excel, eu sentava do lado dela e a gente planilhava custos. E ainda eu me lembro que eu pensava assim, gente, eu não tenho nem paciente para isso. Eu não tenho nem como... E eu planilhei desde o início, tudo era planilhado, organizado. Então, e aí quando a gente começou com o software do gestão, a gente viu que ele era muito fácil de fazer essa parte, alimentar, né? Porque não adianta tu ter um software de qualidade usar, e não né? ter alguém que alimente. Então, a minha secretária, ela alimentava e a gente pegava os dados, organizava. E aí eu comecei a fazer cursos de administração concomitante com a parte médica para conseguir gerir a clínica. E aí foi um desafio, assim, desde contar gás para montar os pacotinhos, tudo, porque a gente faz um cálculo na parte estética assim, uma toxina custou X, se eu aplicar por isso vai dar aquilo. Mas tu não tem custo de sala, custo de luz, custo, tudo é custo. Então, E essa tá a diferença muitas vezes do nosso preço, né? Porque às vezes a gente brinca, né, com os nossos clientes ali, quando a gente vai, ele contrata a gestão DS, aí ele pergunta o que os outros médicos geralmente colocam nos valores, ou vocês perguntam ali, quem não tem essa organização como você teve no início ali, eu cobro X, mas tu não tem noção de como é naquela cidade, como é que ela tá comprando o material, às vezes ela consegue fazer um preço menor porque ela compra numa escala muito maior, né? Então, se não tem esse controle, é muito difícil aí tu precificando. Foi exatamente o que você falou, assim, tem clínicas crescendo, mas no vermelho, às vezes, literalmente tem gente que quebra vendendo, porque Sim. tu tá vendendo errado e tu acaba não conseguindo ter uma margem interessante no teu negócio, né? Não, e tem outro detalhe, que o médico, ele é técnico. Então, tem coisas que tu gosta mais de fazer do que outras coisas. Então, eu gosto de operar, tá? Uhum. E aí, muitas vezes, o custo, ele é mais alto do que o que tá te pagando. E tu ter essa noção clara do qual o procedimento te traz mais retorno, isso é bem importante. E entrando agora na questão de cidade pequena, a cidade pequena, caso Santa Maria é uma cidade de médio porte, acredito, né? Mas ainda é o interior, né? É o interior. Ela pega várias cidadezinhas aqui, né? Acaba sendo um centro, né, de referência. Só que se a gente for comparar, por exemplo, com outras cidades do mesmo porte de Santa Maria, o custo de vida de Santa Maria é mais baixo, o PIB de Santa Maria é menor. Então, tudo isso tem que entrar no cálculo. Então, tem cidades pequenas, cidades de interior, que tem um PIB altíssimo. Então, a precificação é outra. O custo de São Paulo é outro, o custo de vida, o PIB lá, como as pessoas geram riqueza lá é diferente. Então, isso tudo a gente tem que analisar quando a gente está numa cidade de interior. Tem que entender a cultura das pessoas, porque o transplante capilar, ele deu um boom em São Paulo, no Rio, há 5 anos. Aqui em Santa Maria, a gente está começando... Ele começa nas capitais e depois vai descendo. Então, tudo isso tu tem que analisar, todo o perfil quando tu volta para uma cidade, quando tu vai para uma cidade pequena. E mesmo em cidades menores que Santa Maria, muitas vezes tem um PIB mais alto e tu consegue cobrar mais, consegue nichar mais. Então, uma das grandes coisas que a gente enfrenta hoje é aquela coisa, qual é o teu paciente, paciente ideal? Uhum. Tipo, o meu paciente ideal... Não tem como tu fazer um perfil único. Único porque não tem aquele número só daquela persona na tua cidade. Então, é um dos desafios que tu vê. Desafios. E aí, quando a gente chega na cidade menor, tu tem que entender como a cidade funciona. Porque se tu não entender, tu não vai conseguir crescer. E uma das coisas que eu acho que é muito diferente da cidade pequena é a questão da indicação. Na cidade pequena, tu ter uma indicação, tu conseguir formar o teu nome é diferente do que uma cidade grande. Então, o tipo de marketing é diferente, tu tem que pegar muito a especificidade da cidade. Por exemplo, Santa Maria é uma cidade que ela tem vários nichos. Então, a gente tem um nicho de agricultura, que é muito forte aqui na região, então é um tipo de público. Tu tem o servidor público, que é muito forte aqui na cidade, que é outro tipo. Santa Maria já é uma cidade que ela já tem uma fama de ser uma cidade de consumo, né? É uma cidade de serviços. Então, tudo isso tu tem que analisar quando tu vai montar um consultório. Se tu pegar Mato Grosso, Goiás, normalmente tu vai pegar uma agricultura muito forte, cidades com PIB muito
alto, que daí é totalmente outro perfil, né? Perfeito. Então, a gente tem que quando tu vai montar uma clínica, eu acho que a principal coisa é tu fazer estudos. A gente sai da faculdade com a idealização que tu vai montar uma clínica super boa, daí tu investe um monte, eu brinco, investe um monte em tijolo, em decoração, só que isso hoje é o básico. Tu entrar num consultório bem organizado, ter um atendimento bom, o ambiente ser adequado, é o básico, é o paciente está esperando, né? É um mínimo. Então, isso já não é mais o diferencial. O diferencial é como tu vai atender o teu paciente, como tu vai te identificar, como tu vai fazer o paciente se sentir bem. E muitas vezes as pessoas, elas investem muito em roteiro do paciente, lá, a jornada do paciente, quando na verdade a jornada de um paciente do interior é totalmente diferente. O meu paciente que ele vem aqui, ele quer conversar, ele quer falar sobre agricultura, ele quer falar sobre a viagem que ele fez. É diferente do que um paciente de São Paulo, que ele quer chegar, ser atendido, deu, nem aquela conversa. Correria mais da cidade grande, que tem um monte de coisa para fazer, o trânsito já é caótico, já sabe que vai demorar 1 hora para ir, 1 outra hora para voltar, então a consulta tem que ser menor, né? Então, assim, a gente tem que estudar muito bem o local onde a gente vai fazer. E uma coisa que o médico não faz é pesquisa, né? Geralmente, muito poucos fazem. E é uma coisa que determina hoje o funcionamento de uma clínica, é tu pesquisar o que o teu paciente está esperando de ti. É que nem vocês no software. Por que vocês me ganharam? Porque é fácil. Tipo, eu não sou formada na área de informática. Então, se vocês colocarem um software super complexo, a gente não vai conseguir manejar, não vai conseguir trabalhar com ele. E é a mesma coisa o paciente. O que ele se identifica contigo? Por que ele vai te buscar? O que está te aproximando do paciente e o que está te distanciando do paciente? E é uma forma que a gente tem hoje de mensurar. Hoje tu tem várias pesquisas que tu consegue identificar qual é a tua proximidade, qual é o teu afastamento, e é uma coisa que normalmente os médicos, eles nem sabem que existem, né? A gente tem uma parte do marketing ali, que depois acho que a gente pode entrar bastante nessa parte de perguntar dessas pesquisas, se foi tu que fez, se a gente contratou, como é que foi, mas um ponto até que eu queria retomar um pouquinho antes da gente entrar nisso, porque a gente fala muito hoje na gestão DS, né? A gente entende hoje lá o nosso público, ele basicamente passa por 5 fases, né? Então, decidi ter meu consultório. Então, muitas vezes ele começa como autônomo, né? Alugando um espaço, num coworking, agora é natural, né? Tem bastante esse tipo de movimento. E aí, o próximo passo é dar espaço para o consultório. E aí, eu queria, nesse momento, que até, como a gente tem muitos clientes, assim, que estão nessa primeira etapa, escutar de alguém que já fez essa jornada é muito importante para eles, né? A gente consegue trazer muitos insights. Tu trouxe ali, eu já peguei vários insights bacanas ali, que é questão muito forte na questão da precificação, de olhar isso direitinho, na questão das pesquisas, né, do estudo de entender o funcionamento da cidade, mas o que foi as suas maiores dificuldades, assim, nesse primeiro passo de quando, criei fui para meu primeiro consultório ali, né, tu secretária ali, pequenininha ainda, o que tu mais sentiu dificuldade nesse momento? Assim, como é que foi o meu passo a passo, tá? Eu vim para Santa Maria, e aí eu fui trabalhar no Hospital Militar, como dermato, e trabalhava junto em outras clínicas. Quando eu decidi largar o Hospital Militar, largar as outras clínicas para montar o meu consultório, eu fiz uma estratégia. Perfeito. Tá? E a minha estratégia foi, vou entrar em todos os planos de saúde. Assim, a rodo. Eu peguei todos os que me aceitaram, eu peguei. E aí eu fui consolidando e eu fazia tudo, eu não fazia só cabelo, eu fazia toda a dermatologia. E aí, a partir disso, eu fui no número mesmo, assim. Eu faturo tanto, esse plano me dá tanto, esse plano me dá tanto, esse outro dá tanto. Quanto que eu tô conseguindo converter esse paciente para um paciente particular? Então, eu montei uma estratégia da minha cabeça, tá? Que na época, assim, eu tava começando, então... E eu precisava pagar conta, tá? Então, uma coisa é tu começar tu ter um suporte financeiro que tu possa começar já com paciente particular e bancar o teu consultório. Fôlego, né? Até de conseguir girar. Um consultório hoje de pequeno porte, tá? Para se bancar, ele tem um custo fixo de, no mínimo, uns 15 a 20 mil. Então, tu tem que faturar
3, 4 vezes mais isso para te conseguir tirar um prolabore, fazer uma reserva, porque tu vai ter funcionários, tu vai ter custo. E aí eu comecei nisso, tipo, eu tenho que pagar conta. E aí até no início eu ainda trabalhava em outras clínicas fora de Santa Maria para pagar o consultório. Tu já tinha, porque às vezes eu vejo bastante isso nesse momento. Uhum. Os clientes, eles falam eu vou muito curso de gestão dos nossos Sim. clientes também, né? Que é quase muito parecida a jornada, né? Tipo, ele falou, tu tava no hospital militar e tal. Nesse momento tu cortou isso e ficou 100% focada na clínica, Não. mas ao mesmo tempo em outras, ou também ainda tinha Eu fui fazendo uma transição gradual, tá? Quando eu ganhei o meu filho, eu saí do hospital militar por uma questão de tempo. Uhum. E eu sou muito certa, tá? Eu não ia conseguir cumprir a carga horária, porque não tinha babá que chegasse às 7 da manhã, enfim, eu tinha questões pessoais, tá? E aí eu saí do hospital militar, e aí eu trabalhava em, tipo, todas as cidades aqui da região eu trabalhei, tá? E aí eu montei a clínica aqui, daí eu não trabalhava mais em Santa Maria, só nas cidades ao redor. E aí eu bancava a clínica, tipo, com esse trabalho, tá? Eu tinha feito um caixa, eu tinha me programado, me organizado, meu marido dava suporte em algumas áreas, e aí eu comecei a montar a clínica. Perfeito. E aí, quando os convênios começaram a aceitar, isso foi uma transição em torno de uns 6 meses que demorou. Aí eu fiquei só na clínica. E aí era assim, era trabalho, eu começava às 8 da manhã e ia às 8 da noite atendendo. Pra empatar as coisas ali. Assim, ó, era convênio, tá? Era paciente de 15 em 15 minutos tocando ficha pra fechar assim, os valores, tá? E aí, quando eu comecei a fazer a transição, aí eu montei um caixa bom, comecei a ver quais planos me davam mais retorno, e aí a gente tem que... O que eu vejo, assim? A maioria dos médicos tem apegos por ego, tá? Então, eu tenho que participar desse grupo, porque... Não, esse grupo não tá te pagando, cai fora. Então, isso eu comecei a analisar. Esse convênio vale, esse não vale, esse vale, esse não vale. E aí eu comecei a sair. No final eu fiquei só com um convênio, porque eu conseguia, era o convênio que eu mais conseguia converter para pacientes particulares. E aí quando eu decidi fazer só estética e cabelo, o que eu comecei a ver? Os pacientes chegavam para tratar cabelo pelo convênio, e aí os tratamentos são todos particulares, o convênio não cobre, porque não está no rol da ANS, enfim, por outras questões. E aí os pacientes acabavam se frustrando. Aí eu saí do plano e fiquei só particular. Isso demorou em torno de uns 3 anos e meio para fazer. Foi toda uma estrutura. Foi todo um crescimento. Porque o que eu vejo hoje na medicina, tá? A ideia da bala de prata. Tipo, tu vai fazer isso aqui e vai resolver tudo. Tu vai fazer esse marketing, tem os cursos high ticket. Tudo que tu fizer, tu vai conseguir pegar alguma coisinha, mas não tem a bala de prata. O crescimento, ele é degrau por degrau. E cada um tem a sua jornada. Eu tenho colegas que têm clínicas grandes que ainda atendem alguns convênios. E para eles, naquela região, faz parte, eles conseguem converter, conseguem ter essa, vamos dizer assim, essa dualidade do particular com o convênio bem. Aqui em Santa Maria eu comecei a perceber que isso para mim não dava mais certo. Então eu caí fora dos convênios e passei a atender só particular. O que é o primeiro baque que te dá? A tua agenda diminui. Aí já, meu Deus, o que E aí tu pensa, nossa, eu atendia 18 pacientes numa tarde, agora eu tô atendendo 6, 7. Só que o que acontece? Melhora a tua qualidade de atendimento, melhora a busca do teu paciente, ele vem mais qualificado para ti. Então, o paciente de convênio, ele foi lá, muitas vezes ele não sabe nem quem é o médico. Eles perguntam para ti, como é que é teu nome mesmo? Então, eles não te consomem pelo teu conhecimento, eles consomem porque foi tu tá que ali. Apareceu no convênio. Foi a primeira que apareceu. E eu tenho uma coisa que eu sempre busquei na clínica, eu tenho reservas de horários, tá? Então, por exemplo, o que eu acho muito ruim aqui em Santa Maria é que se eu for marcar um médico, tem médico que eu vou marcar para daqui 2 meses. Daqui 2 meses eu já resolvi o meu problema.
Possivelmente eu já mandei 2, 3 mensagens e eu consegui conversar com aquele que ia me atender primeiro, né? Então, hoje a gente tem essa política e sempre a gente teve essa política. Então, o paciente ele tem que te ligar e ele tem um prazo para ser atendido. Tu não pode deixar o teu paciente solto, porque senão tu vai perder. E por mais que é cabelo, é estética, a pessoa ela tem a urgência dela. Se ela pegou o telefone para te ligar, é porque ela quer ser atendida. Daqui 3 meses, a taxa de remarcação, quanto mais longo a tua agenda for, maior a tua taxa de remarcação. Então, a gente tenta hoje, eu deixo horários vagos na agenda, e inclusive na cirurgia, para poder encaixar o paciente o mais rápido possível. Porque eu tenho pacientes que se programam, que eles consultam hoje para operar em janeiro, mas eu tenho pacientes que chegam hoje e eles querem operar semana que vem. E a gente fala muito isso, que são aqueles básicos que funcionam, né? Eu lembro que quando a gente iniciou a gestão DS também, óbvio que são negócios totalmente diferentes, né? Vocês ali na medicina, a gente com a parte de software, né? Mas a gente lida com pessoas e são clientes ali, né? E a gente sempre falou muito isso, assim, cara, nosso diferencial é conseguir atender muito rápido e resolver o problema rápido, né? Então, são aqueles pequenos básicos que vão funcionar independente do negócio, né? Que nem você tá falando ali. Eu ter esse espaço e já resolver aquela dor do nosso cliente de forma rápida, né? E aí, um ponto que eu até me chamou a atenção, que mais uma dúvida, nem estava aqui na nossa... E porque eu vejo muito nas mentorias, muitas vezes, assim, o médico tá iniciando e mentorias com outros médicos, né? Que falam como... Porque acho que uma dor que o médico sempre vai ter, as clínicas sempre vai ser isso de conquistar bons pacientes. Independente do momento, sempre vai ter, olha, eu tenho aqui, depois eu tenho outros desafios, mas trazer pacientes e eu vejo que essa dor, principalmente, ela atende nesses 2 momentos iniciais, que ainda ele era autônomo, né, pegando alguns, ainda divide o tempo, ou quando começa o seu consultório e vejo, meu Deus, tudo que eu tenho para pagar aqui, sabe? Então, essa dor de conquistar mais pacientes, ela é bem importante. Essa tua estratégia dos convênios ali funcionou para ti? Porque eu vejo bastante gente dando mentoria, falando, começa fazendo isso, pega todos os convênios. Como é que foi essa conversão? Isso te ajudou de fato, assim, a tu conseguir trazer bons pacientes particulares para o consultório? Assim, em termos de número, não, mas em termos de qualidade, sim. Uhum. Porque daí os pacientes que ficam, eles não te largam por nada, tá? Tipo, eu tenho pacientes, hoje, assim, a clínica vai voltar, tô falando aqui em primeira mão, tá? Ela vai voltar a atender a parte clínica, tá? Então, a gente vai ter, em breve, uma colega dermato que vai fazer essa parte clínica. Mas eu tenho pacientes que eu atendo eles clinicamente. Porque estão contigo desde lá. Porque eles estão comigo desde. E aí, assim, por favor, me atende, porque eu fui no outro e não me adaptei. Uhum. E como eu faço a parte de oncologia e hoje eu tenho dentro da clínica bloco cirúrgico, então o tempo do paciente ele é muito precioso, tá? Tu chegou lá na clínica, eu tenho uma lesão, eu quero tirar agora. Então, saiu daqui, foi pro bloco, tirou, tu saiu da clínica resolvido. Então, é uma coisa que a gente preza muito. Essa resolução rápida do problema do paciente. Eu ainda não tenho um laboratório lá dentro e ainda não tenho outros exames lá dentro, ainda. Mas um dia eu vou ter, porque o paciente ele tem que chegar na clínica, ele tem que resolver tudo. Essa história de, volta outro dia, marca o hospital para tirar uma lesão. Isso faz com que a parte produtiva do paciente fique muito limitante. Até tu ver outra data que tu tem na tua agenda também, né? Sim, aí tu tem que casar as datas. Pra conseguir resolver tudo junto. Vai pro hospital tirar uma lesão, aí o paciente perde uma manhã inteira, porque ele tem que chegar 2 horas antes, tem que levar acompanhante, tem que preencher um monte de coisa, a gente tem que se deslocar. Então, o que eu penso hoje dentro da dermatologia? Resolver tudo no mesmo lugar, tá? E esse paciente que ele entende isso, ele fica contigo. Legal. Tá? O paciente que ele tá contigo por causa do convênio, esse vai procurar outro. Ele vai procurar outro, tá? Então, eu tenho excelentes pacientes que ficaram comigo, como eu tenho outros pacientes que saem. E o que eu vejo, assim, eu tenho muito paciente que ele saiu, ficou 1 ano, 1 ano e meio. Se arrependeu. E volta, tá? Então, tem tudo isso. E aí, assim, a gente tem que ter calma
para conseguir administrar. Então, por isso que a gestão dentro do consultório ela é muito importante. Então, hoje, tu saber gerir a tua clínica é diferente de ti. Então, desde pequena, desde que eu nasci como Clínica Masloneck, eu nasci como um CNPJ. E a Jaqueline é um CPF. Então, desde o início, assim, desde o primeiro, e foi uma das primeiras coisas que eu aprendi nos cursos, foi, tem que separar. Total. Tá? Tem que separar e tu tem que gerir o teu CPF diferente do teu CNPJ, porque senão não vai dar certo, tá? Então, hoje eu tenho todo um DRE administrativo, graças ao software de vocês, que é muito prático. E é verdade, porque eu tenho uma secretária que alimenta isso, ela bota tudo ali dentro. Aí vocês conseguem passar certos números para contabilidade também? Tudo. Assim, ó, vou ser bem sincera, a única coisa que a gente peca hoje é a questão do caixa muito fidedigno. Isso a gente ainda não conseguiu fazer bem certinho. Mas em breve a gente vai organizar isso. Mas o DRE estando ok, tu consegue ter uma visão da tua clínica até para te poder saber, olha, eu preciso crescer, eu preciso recuar, eu preciso cortar gastos em algum lugar. E isso é importante, tu ter essa visão e a gente não ter o ego do dermatologista, porque o dermatologista tem o ego da gente querer sempre ter a aparência, assim, preciso comprar um carrão, preciso... mas a gente ter a noção do número real. Porque é isso que vai fazer com que a tua clínica tenha uma sustentabilidade. E tu ter um software prático, porque o de vocês é prático, tá? Ninguém na minha clínica tem formação de informática. E assim, eu preciso resolver isso. Chama no chat, resolve. Eu preciso puxar a tabela dos meus 100 melhores pacientes. Se tu não sabe fazer, chama no chat. Eu preciso organizar o meu CRM dessa forma. Chama lá no chat. Eu preciso parear o meu CRM com outro aplicativo que eu estou utilizando. A gente fez isso agora há pouco tempo. Chama ali que vocês ajudam. Dá um jeito de ajudar. Então, ajudam tudo. E vou dizer mais. No início, tá? Eu e a minha secretária, a gente teve um atendimento VIP, tá? Porque eu não me lembro quem, mas teve uma menina que foi lá ajudar a gente, porque a gente é muito ruim. Eu lembro do caso, porque vocês, como fizeram de Santa Maria... E a menina foi lá... A gente não pode, a gente por padrão não temos... Não faz isso, tá? Mas como era na nossa cidade... Não, isso foi em 2019, foi bem no iniciozinho, assim. E aí ela foi lá, sentou, depois até ela virou meu paciente. E que aí, legal. Sim, 2 horas, ela resolveu tudo pra gente. Então, é uma praticidade. E tem um outro detalhe que é muito fácil do software de vocês, é a questão de colocar foto. Gente, aquilo é maravilhoso. Pro só puxa assim, é muito importante, né? Porque tem os outros que daí tu tem que tirar a padronização, tem que passar, até passar, tu já nem sabe mais o que tu tá fazendo. Então, essa praticidade funciona. E tu ter a parte, voltando à parte administrativa, tu ter como fazer um DRE sem precisar de estar todo dia ligando pro teu contador, facilita muito a nossa vida para te ter um padrão do que é, como tá a tua clínica. Eu brinco que é quase como se fossem os exames que vocês pedem, né? Como é que a gente vai tratar uma coisa se a gente não sabe a raiz ou o problema, né? Então, tu ter esses indicadores, principalmente de qualquer empresa, é a organização financeira, porque é o que vai te dizer se eu posso crescer, eu tenho que ter mais aqui eficiência, não, eu tenho a possibilidade de trazer ali, aproveitar uma oportunidade, né? Então, se tu não tiver isso, é quase como se tu vai tratar sem saber os exames clínicos daquele paciente, né? E assim, hoje a gente vê que a maioria das clínicas, e não só dermatológico, vejo clínicas grandes, não tem essa noção, não tem a noção de que tu tem que administrar a tua clínica médica como se fosse um negócio. Tu tem que ter esses números. E assim, não é só vender. Tu tem que administrar o por detrás. Tu tem que saber aonde tá tendo, onde o ralo tá indo, para que lado que tá indo. E principalmente na dermato, a gente tem investimentos muito altos que a gente tem que fazer em tecnologias, em equipamentos. Tu tem que saber controlar estoque, que é uma coisa que ninguém fala. As pessoas, estoque é para quem tem loja.
Mas se tu tiver um estoque muito grande, tu acaba perdendo dinheiro. Os produtos de vocês são muito caros São também, muito né? caros. Qualquer compra que tu vai fazer é 50, 60, 100 mil, 200 mil em produtos que muitas vezes vão ficar ali retidos 6 meses e é um dinheiro que tu tá perdendo. Exato. E tem um outro detalhe muito importante que mostrou a pandemia, tu tem que saber mexer no teu caixa, tu tem que ter um caixa muito efetivo e tu tem que ter uma reserva de mercado, porque no momento que tu tem um problema dentro da clínica, tu tem que ter de onde tirar, porque senão tu vai ter que estar sempre buscando em banco. E o buscar em banco muitas vezes não entra no DRE e a pessoa acha que está lucrando e tem um monte de empréstimo. Então tudo isso tem que ser muito bem colocado, tem que ser planilhado. E é uma coisa que o médico ele sai com uma visão de atender. Tipo, calcula quantos plantões, quanto que eu preciso para sobreviver, quantas toxinas eu preciso fazer, quantos preenchimentos eu preciso fazer, quantos transplantes eu preciso fazer. Mas tem muita coisa por trás. Muito. Pode falar, Eu tenho Carol. 2 perguntas para a doutora, assim, mas são coisas que me chamou a atenção. Aproveitar, né, Carol, que não é sempre que a gente tem cliente para poder... A Carol trabalha também na parte de comunicação do software, né? Tá junto aqui, pegar todas essas experiências. É muito bom ver ela falando que é fácil, que é intuitivo, que é uma coisa que a gente sempre discute muito nas reuniões com a TI, da importância de ser fácil, de ser simples para o usuário. Mas tem 2 pontos que me chamam muito a atenção na sua fala, doutora, que primeiro, é o tempo do paciente, e eu também sou do interior, né, a gente estava conversando antes dos bastidores, a gente que é do interior tem muita essa experiência com consultórios médicos, às vezes a gente chegar lá e todo mundo tá marcado no mesmo horário, aí todo paciente fica uns 20 minutos esperando. Eu vejo que muitos médicos não olham para essa questão de tempo, de entender o seu próprio tempo, que ele precisa tirar um tempo para olhar para a gestão, e foi uma coisa que você destacou muito desde o começo, né? Que se tu não tivesse tirado esse tempo para olhar para a gestão do seu consultório, entender questões de planilhas, a parte de CNPJ, PJ, hoje você talvez não teria o que conquistou, o que alcançou nessa jornada. Então, essa parte de o médico olhar para a gestão, mesmo tendo uma clínica, um consultório pequeno no interior, é muito importante. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como que você parou pra pensar que, cara, não, eu preciso tirar um tempo. A gente vê isso assim, a gente não vê... Isso um pouquinho me chamou a atenção bastante também, porque não é geralmente o padrão que a gente vê na maioria dos nossos clientes, assim, essa importância de desde o dia 1, assim, cara, de botar isso no número, sabe? Dessa questão de, tipo, se eu não conseguir olhar pra isso aqui direito, eu não vou conseguir ter um negócio lá na frente. Essa estratégia de ter um horário na agenda de reserva para sempre conseguir encaixar os pacientes também. Tem 2 fatores, tá? Um, que é o meu marido, que ele não é da área médica e ele é super organizado. Então, ele me puxou muito para a realidade, assim, de ver colegas que, tipo, faturavam muito alto e que não tinham reserva, que não administravam de uma maneira adequada, tá? Então, graças a ele, é um dos pontos. E o outro foi, literalmente, as aulas do David. Porque o que eu comecei a perceber? Eu trabalhei em outras clínicas com faturamentos altos. Eu comecei trabalhando com outras pessoas. E quando tu olhava para os números, as pessoas não sabiam os números. As pessoas muitas vezes ganhavam muito mais do que eu e tinham uma reserva muito menor que a minha, sabe? Então essas coisas vamos dizer assim, a dor ensina a gemir, tá? Então, tu começa a conviver com outras pessoas, e aí, o que aconteceu? Estourou a pandemia, eu tava começando a entrar nos cursos do David, e o que ele falava? Gente, tem colegas com clínicas grandes falidos. A gente viu bastante situações nesse momento ali. E ali foi, assim, um sinal vermelho para mim. Então, a partir dali eu pensei, eu não posso crescer, chegar num patamar alto e depois desabar. Então, é o estudo. E como a gente não tem noção disso, tu tem que buscar alternativas. E o deixar um horário na agenda não é verdade, tá? Porque eu crio horário, eu inventava um horário. Eu estudava de noite, enfim. Normalmente eu não almoço e fico fazendo essas coisas. Por quê? Porque é importante. E a gente tem que se posicionar. Eu acho que tem 2 perfis de médico no mercado hoje. O que vai trabalhar em clínicas, tá? E eu não condeno, porque é muito difícil essa parte, tu tem que gostar muito ou aprender a gostar. No meu caso, eu aprendi a gostar. E o médico que vai ser o gestor. Então, vai ser dividido isso.
E tudo bem, o importante é tu fazer parcerias certas. Então, tu ter médicos que trabalhem contigo, que sejam da parte operacional e que não gostam de fazer a gestão, e ter médicos que gostem de fazer a gestão e que devagarinho vão largando a parte operacional. Então, hoje eu acho que esses dois são complementares. No início tu vai ter que fazer tudo, depois tu vai começar a separar. E é difícil pra gente, principalmente eu que eu gosto da parte técnica, tá? Eu gosto da cirurgia, eu gosto do procedimento. Tu ter que ir pra parte de análise. E isso é uma coisa que eu tô trabalhando já faz bastante tempo, desde o início que eu abri a clínica, mas hoje eu tô trabalhando mais forte isso, porque eu vejo que é uma lacuna de mercado. Eu vejo profissionais tecnicamente super bons e que não têm sua clínica ou que trabalham ainda em clínicas que exploram, sabe? Então, a gente conseguir montar clínicas onde o médico tem vamos dizer assim, esse respaldo, que ele não seja explorado, e com médicos gestores que saibam o que estão fazendo. Perfeito, perfeito. E até puxando já para um próximo bloco nosso aqui, que a gente até está contando um pouco da tua trajetória para entender os teus acertos, as tuas dificuldades. Já foi contando bastante para a gente ali, acho que a gente vai marcando depois, inclusive, a gente sempre passa para nossa audiência ali um resuminho, enfim. Sim. Então, participe, quem comentar aqui depois a gente pode, eu tô com a minha produtora do lado aqui hoje, quem sabe a gente manda um resumo, né, alguma coisa dos principais pontos ali que ajudou a doutora Jaqueline durante a trajetória. Mas aí até, eu sou teu paciente também, né? Recentemente estive ali no consultório, na clínica, e eu acho que daí exatamente tem um outro momento, né, de transição. Então, veio lá, primeiro tu falou ali pequenininho, né, o consultório, tu e a secretária, e hoje ali tu tem uma equipe maior, né, tem uma série de processos, ali, enfim, tem o espaço maior também. O que foi nesse momento? E acho que foi, não faz tanto tempo, né? Tu falou agora, acho que nos bastidores faz cerca de 1 ano, né? 1 ano e meio. Que tu teve essa mudança. Quais são os desafios? O que mudou para esse momento? Óbvio que a gente tem esse desafio ainda dos novos pacientes e tal, mas quais são, porque cada estágio traz para a gente uma nova fase, assim. O que tu sentiu de dificuldade para dar esse passo para algo maior, assim? Hoje o que eu mais tenho de dificuldade é a gestão de pessoas, tá? Eu tenho uma equipe maravilhosa, tá? São 9 pessoas que trabalham comigo, então eu tenho uma equipe maravilhosa, só que eu me cobro muito em aprender. Então hoje, vamos dizer assim, a parte financeira eu já estou dominando um pouquinho mais, mas hoje o meu investimento em cursos é para gestão de pessoas. Como ser um bom líder, como cobrar, como dar feedbacks, porque isso é importante, ainda mais numa geração que a gente tem visto de mercado que é diferente. A geração Z, ela é uma geração que tu precisa dar um feedback melhor para ela, que ela precisa entender quais são as expectativas da clínica, como é que elas vão crescer junto contigo. Então, não é simplesmente trabalhar por trabalhar. Tu tem que ter um objetivo em comum. Então, hoje, o meu maior desafio é a questão de gerenciamento de pessoas, que é uma coisa que eu estou começando a me aperfeiçoar, já faz 1 ano e pouco que eu estou nessa jornada, e é um aprendizado, porque a estrutura, digamos, tijolo, é o de menos, tá? Bota lá, aumenta, faz uma clínica de 100, 200, 300 metros quadrados, mas tu conseguir que o teu time se engaje contigo, que tenha os mesmos objetivos, essa é uma dificuldade. E como a gente falou, a gente sai da faculdade sendo médico, tu não é administrador. E bem pelo contrário, quem faz medicina é porque não gosta de administração. Total. Senão a gente ia fazer administração. E aí tu vem de uma época da faculdade, o médico é autoridade, o médico manda e todo mundo faz o que ele manda. E vocês são ensinados muito assim também, né? Toda faculdade de MSc, acho que é preceptor também, né? Então, tipo, tu vai lá, é assim que tem que fazer, tu não discute. Tu não discute e faz. E hoje não, hoje já é uma geração diferente, já são profissionais diferentes, que tu tem que ter esse engajamento do time. Então, hoje, eu acredito que uma das maiores dificuldades minhas é a parte de gestão de pessoas. Ainda mais porque eu sou uma pessoa executora. Então, quem é executor, é difícil tu dar uma ordem, tu ter que ir lá reforçar a ordem, tu ter que cobrar a ordem. E é muito dominante também, então, tipo, se não fizer, eu vou fazer, sabe? Já sai fazendo as coisas. Hoje eu tenho uma consultoria dentro da clínica, né, que me ajuda bastante, e aí eles falam, dá
organiza e deixa a clínica fluir. Sai. Então, períodos que eu não tenho paciente, eu saio, assim, eu deixo... Porque se tu tá enxergando... Porque se eu tô fazendo. Tipo, e eu faço tudo. Se eu ver uma coisinha no chão, eu vou lá, pego um pano e limpo o chão. Se eu ver que tá faltando, eu vou lá e vou resolver. E hoje, eu tô tentando me retirar pra deixar a clínica funcionar. Total. E isso é muito difícil. Não, eu imagino, eu penso, né, hoje na gestão DS nós somos, eu sempre erro um número, mas deve estar na casa de uns 70 e alguma coisa, assim. E a gente começou esse negócio pequenininho lá atrás, né? O Marcelo, o André, o David depois entrou junto, assim. E pra gente, mesmo que ainda não leve o nosso nome, né? Não é o software do Felipe, é uma coisa que tu idealizou, mas então é mais difícil às vezes tu fica um pouco monitorando como é que tá. Então, mesmo tendo um número maior, a gente sempre tem esse cuidado. E eu fico pensando em vocês ainda pra médico, acho que é mais difícil ainda, porque é o nome de vocês que tá ali na frente, sabe? E no final do dia, tudo bem. É óbvio que eu sempre quero prestar o melhor serviço, mas... às vezes pode acontecer, o software lá cai, dá trava, alguma coisa, mas vocês também são trabalhadores, vocês não podem errar, né? Então, fez alguma coisa errada e é o nome de vocês, a gente tem uma responsabilidade ainda muito mais forte, acho que por isso também é essa dificuldade maior de, tipo, delegar e deixar fluir, né? E assim, e como a gente estava falando, isso é uma questão muito importante no interior. Tá? O nome da gente numa cidade de médio porte, é o que a gente tem de mais precioso. Então, a gente pode fazer o marketing que a gente quiser. Se o nome não tiver limpo, vamos dizer assim, tu não vai ter repercussão. A cidade todo mundo sabe, né? Sabe quem é. Então, e não sabe, conhece, é o vizinho, é o amigo, é o irmão, eu tenho filho, então, é a amiguinha da escola, o pai da amiguinha, a mãe da amiguinha. Então, é uma coisa que a gente se preocupa muito. E voltando ao atendimento, como tu estava falando, o atendimento ele tem que ser o mais especial para cada paciente. O Felipe vai lá, ele tem uma demanda. A Carol vai lá, ela tem outra demanda. Então, é assim, eu tenho pacientes hoje que eles chegam na clínica e eles não querem que ninguém encontre eles na clínica. Então, é um horário diferente, a gente já sabe quem são esses pacientes, a gente já mapeou. Tem pacientes que chegam lá e gostam de esperar. Eles querem passar pela sala de experiência, querem fazer uma massagem, querem tomar um café, querem tomar um chá. Então, é um paciente que a gente já marca num horário que eu sei que ele vai querer ficar na clínica 15, 20 minutos degustando tudo que a gente oferece. Tem outro que chega lá e quer ser atendido. Então, tu mapear cada paciente também é importante isso. Porque eu sou uma pessoa, eu tenho horário, então eu chego, quero ser atendido, deu, o resto é o resto. Mas tem gente que gosta de passar por todas essas etapas. Então, tu fazer uma jornada do paciente igual para todo mundo não faz sentido. E ainda no interior, a gente tem a cultura assim, e o médico pode te deixar esperando. Não, ele não pode te deixar esperando. Perfeito. Tipo, tem consultórios que chega lá 1h e tu vai sair às 6. Pode. É que era quase como se fosse cultural, né? Tipo, parecia que tipo, assim, a clínica teve parecer cheia para os outros, assim, isso no passado. Acho que era até uma coisa de status também, assim, do médico chegar já ter todo mundo ele começar a atender, né? Isso mudou pra caramba. Hoje a gente... e eu falo como consumidor, né? Eu vejo... pelo contrário, assim, eu comparo não vocês com outro médico que me dê, aquele ali deixa o consultório com bastante tempo, outro não, eu comparo com os outros serviços que eu consumo, eu quero cada vez ter uma experiência mais próxima desses serviços que eu tenho como referência, né? Sim, porque assim, tu vai num restaurante, ninguém vai pegar fila, tu marcou o horário, a mesa é tua. O serviço médico é a mesma coisa, e a maioria das pessoas, elas marcam entre um intervalo, ou o paciente que é de fora, ele vem, e aí a gente atende ele todo para não ter que vir 2, 3 vezes. Então, tu ter esse mapeamento do teu paciente é importante. E aí que entram as pesquisas, porque daí tu consegue identificar qual é o público, o que ele quer, como ele quer, para prestar o melhor serviço possível. Porque o médico, ele é autoridade em te prescrever a medicação, em te nortear o teu tratamento, mas o teu paciente é teu consumidor. Então, tu tem as duas vias. Tu tem que prestar um serviço técnico da mais alta qualidade, mas tu tem que prestar um serviço como consumidor também. Total. Outra coisa que eu vi, doutora, quando a gente estava estudando para o nosso episódio, é que no Google Meu Negócio, todas as avaliações que a sua clínica tem, as pessoas estão falando da sua equipe. E aí eu lembrei de
um curso do Dr. David, que eu participei, de cultura. Ah, verdade. Que ele fala sobre a importância das pessoas, dos pacientes elogiarem a equipe, não só o médico, que isso mostra o quanto o médico está conseguindo ser eficiente na gestão da equipe, na gestão da clínica. Então, foi quando tu começou a falar que o principal desafio era a equipe, foi algo que eu lembrei. E assim, o Felipe já conhece algumas das meninas lá e todas são excelentes. E a gente tem essa cultura mesmo. Isso aqui é um negócio nosso. Tudo que a gente fizer aqui dentro vai repercutir vamos dizer assim, na sociedade como uma equipe. Porque, e até é muito engraçado, porque elas mesmas trazem, né? Eu tava andando com meu cachorrinho e aí encontrei um paciente, ele foi lá, falou comigo. Então, tu ter esse reconhecimento, e a gente preza muito por isso. Todas elas são nominadas para os pacientes, elas se apresentam. Então, assim como tu chegar para prestar um serviço e tu ser chamada pelo nome, quando tu tá prestando um serviço, tu ser chamado pelo nome também é importante. Total. Porque senão muitas vezes fica um negócio, o dono do negócio aqui, os prestadores de serviço aqui embaixo, e fica uma coisa muito dispar. Então, qualquer lugar que tu chega, se tu sabe quem que tá te servindo, quem tá fazendo o trabalho para ti, é recompensador. Tu chegar num lugar e te chamarem pelo nome. Oi, Felipe, tudo bem? Oi, Carol, tudo bem? Não é? É o cara lá do gestão. O nome da pessoa, tem os estudos, né, que falam que o nome da pessoa é o melhor som que ela pode escutar. Tá mais acostumado, né? Que é já o que mais familiar. está acostumado. E às vezes até a maneira como tu chama. Porque muitas vezes tem pessoas que têm um nome. Por exemplo, eu sou Jaqueline. Jaqueline, para mim, me soa formal. Então, se vocês ficarem lá na clínica, eu brinco, o paciente chega me chamando de doutora Jaqueline, depois ele já começa a doutora Jaque, e na terceira já é Jaque. Por quê? Porque a gente cria um ambiente muito familiar. Por mais que a gente tenha hoje mais de 5.000 pacientes cadastrados, todos são família. Então, a gente tem essa, vamos dizer assim, essa cultura de trazer para o dia a dia o nosso paciente. Perfeito. Quer falar algum ponto? Dá até que me chamou a atenção que naquela tua primeira jornada ali, tu citou, não vou dizer mentores, né, mas muito esse auxílio do teu marido, né, nessa questão da organização e algumas coisas que tu já percebeu ali com o David, né? E aí agora, quando tu passou para esse próximo passo dessa clínica mais estruturada, 9 pessoas, tu citou algumas outras coisas que eu queria puxar um pouco de como é que tu foi fazendo para resolver esses gaps, né? Tu trouxe hoje o principal de gestão de pessoas, até tu citou que tem uma consultoria, trouxe a parte dos estudos, pesquisas também. Como é que tu tem feito isso? Geralmente é uma contratação externa. Nos conta um pouquinho mais como é que tu fez para resolver esses teus gaps de gestão, porque a gente vê, eu sou teu paciente, né? Eu vi essas coisas acontecendo. Então, conta um pouquinho como é que tu solucionou essas dificuldades. Tá, então assim, primeira coisa, a gente sempre tem alguém que vai ensinar alguma coisa pra gente, tá? Então, as mentorias, elas são muito importantes e cada nível tu tem um tipo de mentor diferente e tu tem coisas a acrescentar. Então, eu comecei lá, quando eu conheci o David, eu stalkeei todas as aulas dele, fiz todos os cursos dele. Depois eu entrei com uma mentoria mais interna, que foi quando eu larguei os convênios, que ele me disse, não, tu tem que calcular esse convênio que não tá te dando, tu tá empatando. E assim eu fui galgando. Então eu tive muita gente que me ajudou nessa jornada. Hoje, o que eu faço? Hoje eu faço um mastermind em gestão, tá? Que não tem absolutamente nada a ver com medicina, um mastermind de empresários, tá? Eu tenho esse grupo que eu faço. Ano passado eu terminei um MBA em Gestão, Marketing e Empreendedorismo pelo Lapidari e pela Universidade de Miami, que isso me abriu muito os olhos também, que aí esse sim, foi focado para a área médica, assim, era aula, era só parte médica, desde legislação, agora a questão dessa lei do LGPD, que é muito importante, toda a parte estrutural, revisando toda a parte de fluxo de caixa, tudo isso. E hoje, quem me ajudou a colocar todo o MBA, vamos dizer assim, em prática, é uma consultoria que eu tenho dentro da clínica. Que aí hoje eles me ajudam a fazer toda essa parte de gestão de pessoas, de gestão financeira, da parte de marketing, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, assim,
assim, porque... Sabia da importância, mas aplicar às vezes era difícil. Assim, uma coisa de marketing que é muito importante não é tu contratar uma agência. Porque tem muitas agências boas, só que a agência muitas vezes, ela não sabe. Ela não sabe qual é o teu perfil, ela não conhece. Então, tu tem que ter a agência de marketing e tu tem que ter alguém para gerir essa agência de marketing. Então, não é só a agência fazer post e tu revisar e publicar. Tudo tem um porquê, tu tem que ter um calendário, tu tem que ter uma estratégia. E então, essa parte da consultoria me ajudou bastante a gerir a empresa. Então, hoje eu tenho uma consultoria, eu tenho uma empresa de marketing que trabalha comigo, eu tenho uma empresa de tráfego que trabalha comigo, tenho uma equipe que faz toda a parte de filmagens, foto, é tudo separado. Então, parece que é tudo simples, mas é tudo bem complexo. Sim. Então, ter essas pessoas que te ajudam no dia a dia a fazer. Então, como é que é feito? Hoje a gente tem rotinas de reuniões com o pessoal de relacionamento e vendas. A gente tem rotina de reunião com toda a equipe. A gente tem rotinas de gravações. A gente tem rotina de análise de mercado. A gente tem rotina de pesquisa. As pesquisas, normalmente, a gente contrata pessoas de fora, né, para fazer. Hoje a nossa principal pesquisa é o NPS. E ela é uma pesquisa que ela te mostra muito, ela te norteia muito. É uma pesquisa, assim, que às vezes te choca pela realidade, assim, tu pega... E ela é dura, né? Porque ela vai de mais 100 a menos 100. Então, tipo, uma nota 8, ela é neutra. Uma nota 7 já começa... 6 já é detrator, né? E a clínica, ela tem uma nota 9.7. Que legal, tá? Parabéns então, também. A gente tenta manter isso e aí é um desafio e a gente apresenta todos esses números para a equipe para mostrar que não é essa nota não é minha, essa nota é da equipe, porque aí o bom do NPS é que as pessoas podem comentar. E aí, os comentários às vezes eles citam nominalmente alguém da equipe. E isso é muito legal. E a gente faz todos os anos essa pesquisa de NPS. Que legal, que legal. Então, você sabe que tem uma funcionalidade no software, dá pra fazer ela direto por lá, né? Pra facilitar. Dá, mas a gente tem preguiça, tá? a gente usa o CRM de vocês pra bastante coisa, mas aí é a preguicinha, assim, contrata alguém. Que assim, eu pago o tempo das outras pessoas. Total. Porque eu tenho uma equipe bem enxuta, então eu tenho 2 pessoas que ficam na parte da frente, que são a secretária e a parte de relação e vendas, e aí elas têm bastante afazeres. Então, se eu sobrecarregar elas mais, então deixa o NPS, eu pago uma empresa à parte, o custo é muito, muito baixo para fazer, assim, se tu for ver o retorno que te dá, então vale muito a pena tu contratar uma empresa à parte, tu faz, eles te entregam um relatório pronto, todos os pontos. Já analisado, né? E aí tu cruzar com o teu marketing, né? Que isso é muito importante, porque tu só ter o NPS por ter não faz sentido. Sim. Então, tu fazer essa pesquisa de NPS, cruzar com o teu marketing para ver se a tua estratégia, ela tá de acordo. Esse último ano, qual era a minha estratégia? Ser autoridade. Então, tá no teu NPS autoridade? A minha estratégia é conseguir mais pacientes novos. Tá no teu NPS? Então, tudo isso tem que ser medido e mensurado, porque senão não tem porquê tu fazer a pesquisa. Nada, né? E a gente não tem essa cultura de pesquisa em cidades menores, enfim, e principalmente a área médica não tem. E ela é importante. E é muito engraçado, porque a pesquisa de NPS, por ela ser dura, muitas vezes vem respostas que mexem no teu ego, e aí o que tu vai fazer com essa resposta é de cada profissional. Eu penso assim, se tu foi avaliado de uma maneira que não foi legal, o que tu vai fazer para melhorar? O que tu vai fazer para reverter isso? Como é que tu vai agir com os teus pacientes para reverter aquilo? Então, eu acho que tu ter a pesquisa e saber utilizá-la é de fundamental importância, porque marketing todo mundo faz. Se tu abrir o Instagram de clínicas, todo mundo fala bem, tem gente que fala muito melhor do que eu, tem gente que tem mais proximidade com as pessoas, muito mais do que eu, e acabam não convertendo tanto. Se tu for olhar o meu Instagram, é um Instagram pequeno, e hoje eu tenho um acesso de Instagram de em torno de 160 mil visualizações por mês. Tem bastante engajamento, né? E aí, se tu for olhar, minha conta tá chegando a 8 mil.
Então, a maioria das pessoas que hoje me procuram não são nem meus seguidores. Elas são pessoas que me acompanham pelo conteúdo, porque o meu objetivo de posicionamento foi entregar conteúdo. Quem me acompanha sabe que é pouquíssimas coisas pessoais que eu coloco, assim, é muito, muito pouco. Agora coloquei meu marido, coloquei meu pai, mas assim, é muito pouca coisa da minha vida pessoal, porque é o meu perfil, eu sou uma pessoa discreta. Então, hoje o marketing... tu tem que ter o posicionamento. Tu é uma pessoa que tu gosta de aparecer, que tu gosta de mostrar tua vida pessoal, ok. É teu posicionamento. E o marketing, principalmente em cidade pequena, ele tem que ser coeso. Porque não adianta tu fazer o marketing, a pessoa te encontra no elevador, tu tá com a cara emburrada, tu não dá oi para as pessoas, tu não... Então, ter a conversa da tua pessoa do dia a dia com o teu marketing. A pessoa do Instagram com a que vai estar ali. É a mesma coisa, pegar uma foto super produzida, uma imagem super produzida, as pessoas nem te reconhecem, né? Olha, tipo... Nesse nosso último bloco aqui que a gente está entrando, a gente vai falar bastante mais sobre marketing, porque é uma dúvida, assim, a maioria das dores envolve a parte de marketing, vendas, né, posicionamento, mas antes, pra gente só finalizar esse bloco aqui, que a gente falou um pouco mais ainda sobre a tua jornada, qual uma vantagem e uma desvantagem de ter toda essa jornada que tu teve aí de gestão no interior? Assim, o que tu vê que no interior funciona melhor quando tu compara aí com, às vezes, conversando, né? E o que tu acha que é uma desvantagem, assim, que tem uma dificuldade maior de fazer? Eu acho assim, o interior, a vantagem do interior é, vamos dizer assim, a facilidade de comunicação, tá? A desvantagem do interior é que todo mundo te conhece. Então, tu tem que estar sempre bem, tá? No interior, tu tem que estar... A pessoa vai te encontrar na rua, ela vai te encontrar no mercado, vai te encontrar, que nem buscando filho. Então, essa proximidade, vamos dizer assim, ela é uma vantagem e uma desvantagem, tá? Outra coisa, no interior, o que eu vejo, assim, que... Muitas vezes as pessoas acham que ir pro interior é mais fácil. Vamos pro interior. E eu vejo que não é tão mais fácil. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que tem um amigo para indicar outra pessoa. As pessoas já têm, parece, na sua rede social. Então, o interior, ele parece ser mais fácil, mas tu tem um número menor de consumidores, tu tem que analisar o PIB da cidade que tu vai ir para poder até precificar, para saber como é que tu vai fazer a tua clínica. Não adianta tu fazer uma clínica super luxuosa que das pessoas que tu não vai ter como manter no interior. E é diferente do que São Paulo. São Paulo tem para todos, tem todos os públicos. E aí, São Paulo, a parte de marketing é totalmente diferente. O tráfego funciona muito melhor lá do que aqui. Os padrões também são diferentes. Então, ônus e bônus. Total. Acho que e a qualidade de vida no interior é melhor por um ponto, mas é pior pelo outro. Por exemplo... A gente tem menos correria, mas também a gente não tem alguns acessos, né? Tipo, hoje, assim, chegou um nível de demanda técnica que eu não tenho cursos para fazer próximo. Tipo, eu tenho cursos para fazer quando alguém vem de fora do país em São Paulo, que daí tu vai para lá, mas senão hoje todas as minhas aperfeiçoações são feitas fora do país. Então, tu sair de Santa Maria, tu tem que ir a Porto Alegre. A gente já tem uma viagem para chegar em São Paulo, né? Já é assim. Então, são 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Então, tudo isso conta. O custo da viagem para nós é muito maior. Além de tu não trabalhar 2 dias, o teu custo para ti, hoje a gente não tem mais nem voo para São Paulo, então tudo isso é mais complexo. Hoje, basicamente, a gente está 5 horas de qualquer lugar do mundo, né? Porque a gente tem que pegar um ônibus até Porto Alegre ou ir dirigindo na estrada ali para depois conseguir. Então, tu tem que fazer toda uma logística diferente. Então, ao mesmo tempo que hoje eu vou ir almoçar com meu filho, que a maioria das pessoas de cidade grande não consegue fazer, eu tenho um deslocamento muito maior para os cursos. E aí eu brinco até, a gente deveria cobrar mais caro por isso, né? Mas não é a realidade, né? Total. A gente está indo para o nosso bloco final aqui, doutora, falar um pouquinho sobre marketing, essa parte de captação de pacientes também. E eu queria abrir para te perguntando um pouco de como é que foi esse posicionamento para a parte do que a gente conversou lá no início, né? Da questão do transplante capilar, né? A gente vê que isso hoje é uma coisa que
quase um assunto do momento, né? Bastante. Acho que o homem também já tá mais falando sobre isso. O pessoal brinca, né? Eles foram safados comigo. Que durante os episódios, a gente teve um episódio com a doutora Priscila Barreto, que ela fala que homem diferente de mulher, ele fala as coisas que fazem. Cada episódio eu falava que eu tinha feito transplante capilar. Aí eles pegaram os cortes e todos eles fizeram isso comigo. Transplante capilar. Como é que foi esse posicionamento? Por que decidiu por essa área também? Tu teve que remodelar alguma coisa como tu tinha antes nas tuas redes sociais? O que foi mais difícil para fazer esse reposicionamento focando nessa área? Eu sei que tu faz outras partes também, mas hoje tu é bastante reconhecida por essa questão do cabelo também, né? Do transplante. Assim, isso foi, na verdade, no início da clínica, eu foquei muito na parte analítica e o marketing era do jeito que dava. Do jeito que dava. Quando eu tinha uma agência, elas me ajudavam bastante, mas eu não tinha um posicionamento. Então, até se alguém for me stalkear lá no Instagram, vai ver. Era uma coisinha mais meiga, eu falava de uma maneira diferente, tudo, mas eu não conseguia passar a minha identidade, né? E aí, quando eu comecei com consultorias que vamos dizer assim, que me ajudaram a voltar à minha essência, porque a minha essência eu sou uma pessoa que eu falo muito rápido, eu falo muito, e aí eu tentava modelar outros colegas para ficar parecido, né? Sim. E aí, quando eu entendi que não, que eu teria que ter a minha posição. Eu falo rápido, eu falo ligeiro, falo bastante, o meu português é assim, eu falo no T, então a gente... Porque senão vai chegar no consultório e vai ver outra pessoa, vai ver outra né? pessoa, e assim, eu não sou meiga. Eu tinha lá toda a minha página, era toda rosinha, mais meiguinha, na dermato, e não é assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma força, uma energia muito masculina no sentido de ser muito executora, impor, enfim. E aí eu consegui fazer toda essa transição junto com com a consultoria, né? Legal. Que daí eles me ajudaram a criar toda essa minha identidade, voltar, na verdade, à minha essência, que eu sou uma mulher forte, né? Então, conseguiu captar. E hoje, antes eu não conseguia assistir meus vídeos, tá? Hoje eu consigo assistir os meus vídeos e me identificar com aquilo, que é o que eu sou no dia a dia. Se tu me encontrar na rua e for pedir uma explicação, eu vou te explicar exatamente do jeito que eu explico no vídeo. Porque é como eu estava falando pro Felipe e pra Carol. O pessoal do marketing me deu um roteiro, tudo bonitinho, eu não falei nada do roteiro ainda. Eu falo como as coisas vão fluindo. E nos vídeos é a mesma coisa. Eu nem leio o vídeo. Eles botam lá no prompter, lá eu dou uma lida assim, e falo do jeito que eu falo normalmente. Por quê? Para ter essa identificação. Então, hoje, eu já consigo fazer um marketing de uma maneira que não é sofrível para mim. Eu tenho que gravar. Eu gravo 10, 15 vídeos numa tarde, com uma tranquilidade e levando aquilo tudo numa boa. É que nem o podcast, eu vim fazer super tranquilo, eu tava mais nervosa porque eu não achava o lugar, mas... Fizeram vir a pé, ainda bem que tu tá no interior, se fosse São Paulo, não tinha chegado. Não tinha chegado. Então, assim, são coisas que a gente vai evoluindo também. E eu entendi, principalmente, que o marketing, ele é importante. E essa desmistificação a gente tem que ter, porque o médico, muitas vezes, a gente... pois é, o marketing. E o marketing não é tu mostrar o carro que tu tem, a bolsa que tu tem. É tu gerar conteúdo que a pessoa possa consumir de uma maneira que ela vai esclarecer as dúvidas dela. E esse é o meu posicionamento hoje. O meu Instagram, ele é para alguém que nunca ouviu falar de transplante capilar, poder pegar e ver todos os passos que vai enfrentar no transplante capilar. E de uma maneira séria, de uma maneira real, sem aquela propaganda ilusória de que tudo resolve, faz isso e faz aquilo, porque hoje a gente sabe que na estética tem uma coisa muito mirabolante, né? Que tu faz e acontece, e tu é uma pessoa X e tu vai se tornar pessoa Y, e não é assim. A gente tem que ter limitações, porque cada paciente é um paciente, e cada organismo vai reagir de uma maneira diferente. Perfeito. Então, essa seriedade, por mais que o meu Instagram hoje ele seja muito mais... Ele não é tão técnico, mas ele é explicativo para os pacientes entenderem o que é um transplante capilar, o que é um procedimento estético, para chegar lá no consultório o paciente que realmente vai interagir comigo, que vai entender o meu posicionamento e vai saber que eu não vou fazer um milagre na vida dele. Vai melhorar? Vai, mas não é um milagre. Perfeito. Como muitas vezes tem
propagandas que prometem, né? Então, Total. E ainda mais nessa área da estética, a gente vê muita tem coisa, muita né? coisa ilusória, né? E a gente até, uma coisa que eu concordo muito com uma das coisas que você falou ali, da questão da bala de prata, né? A ingestão, a gente pensa muito assim também, porque é raro aqueles negócios que às vezes tu encontrou uma coisa específica e tu deslanchou, existem, mas é a exceção, não a regra, sabe? E em gestão a gente fala muito sobre isso, assim, que não vai ser uma coisa específica que tu vai mudar, que tu vai fazer, que vai, do dia pra noite tu vai sair de 1.000 para 10.000, para 100.000, né? Ou ter muitos pacientes no consultório. E a gente fala muito de um conceito de gestão que é de qual que é aquela engrenagem central, que, por exemplo, eu vou mexer numa coisinha que ajudou a mexer numa série de outras, né? Que ajudou essa mola propulsora, que ajudou. E aí eu queria te perguntar um pouco da tua jornada, né? Por tudo que tu já passou. Qual foi um dos teus principais acertos que tu viu, que tu fez no teu marketing, nas mudanças que tu falou, né? Pô, tinha um outro perfil totalmente diferente, não combinava comigo. E também um erro que tu acredita que tu cometeu em marketing na tua jornada, porque óbvio que os nossos ouvintes, eles vão passar por esses erros também, mas às vezes é muito sábio aprender com os erros dos outros também, né? Então um acerto que tu viu que foi, olha, isso aqui foi muito legal ter feito, e um aprendizado que tu teve. Eu acho que o principal aprendizado é levar o marketing, assim, tipo, que vamos fazer por fazer, tá? Porque o marketing é uma coisa muito séria, tá? Tu tem que ter uma equipe muito que te entenda, tá? Porque aquilo que a gente falou, a gente sempre espera a bala de prata, aí tu modela a colega que tá super bem no marketing, tu quer fazer parecido com ela, e não vai dar certo, porque deu certo para ela, porque é o perfil dela. Então, eu acho que tu ter uma equipe de marketing, tu levar o marketing da tua clínica muito a sério, e o levar é tu ter agência, mas é tu que tem que mostrar pra agência o que a agência tem que fazer. Não é a agência que vai te dizer o que tu tem que fazer. Lógico, a agência vai te dizer, olha, tu vai botar nesse aqui, naquele outro, a parte mais técnica, mas os vídeos tem que ser a pessoa que tem que montar, os copies, alguém vai montar, tu vai ter que corrigir, tu vai ter que adequar a tua linguagem, tu vai ter que alinhar a tua linguagem corporal, a tua linguagem falada. Então, eu acho que assim, o principal acerto é tu ter alguém que te ajude a gerir tudo isso. Porque tu abrir um videozinho no Instagram e falar, qualquer um faz. Mas o que vai fazer com que tu tenha a tua identificação, a tua personalidade ali, muitas vezes alguém vai ter que te ajudar a fazer. Então, tu levar o marketing, desculpe a expressão, mas nas coxas... Sim. Ela... É bom que a gente tá fazendo aqui no interior, todo mundo já sabe. É quase um dinheiro colocado fora, tá? Total. Fora que a tua imagem, né? Como médica pra cidade. Assim, o meu marketing era um marketing bonitinho, mas não era eu. Que não falava com ninguém, Que não né? falava com ninguém, tá? E hoje não, hoje a gente tem uma linguagem de marketing específica. E isso foi uma coisa que no NPS a gente viu a evolução, medindo no NPS a gente conseguiu ver isso também. Como as pessoas passaram de me ver de uma médica legal, querida, por uma autoridade no assunto de cabelo hoje. Então, isso tudo tem que ser conversado. E o marketing é estratégico, é estratégia. Não é fazer simplesmente por fazer. Tu tem que ter uma programação, tu tem que cumprir aquela programação. Tem as trends do momento? Tem, mas aí tu encaixa em alguma coisa. Mas tu tem que ter uma organização, tu tem que ter um storytelling para as coisas funcionarem. Sim, porque o pessoal tu fazer acha que uma coisa postar, vou fazer os 3 posts, vou fazer os 2 reels, vou fazer... Não é isso que vai... Não é isso. E muitas vezes não é o número de seguidores. Tu vai lá, compra um monte de seguidor. Não é a quantidade de seguidor, mas a maneira como é engajado. E isso também tem que medir. Tem que medir da onde que tá vindo o teu paciente, da onde tá vindo o teu consumidor. E hoje eu tenho uma pulverização de marketing. Então, eu tenho a parte de Instagram. Agora a gente vai abrir uma conta, tá iniciando o TikTok também. Eu faço rádio. Comecei televisão também. Inclusive então, a Carol viu hoje cedo pela manhã, né? Amanhã. E o nosso que tá nos ajudando aqui nos bastidores também falou que já escuta bastante tempo aqui no sala de redação, né? Então, assim, e fazer isso de uma maneira intencional. Porque a maioria dos médicos, a gente faz o marketing do momento. Assim, tem uma trend, faz... E não, porque o colega tá fazendo porque também, o colega não tem noção tá do que tá fazendo ali, né? E o marketing, ele é totalmente intencional. Hoje, a gente até estava conversando antes do podcast, é difícil tu medir da onde que vem o teu paciente, por quê? Porque tu tem todo um posicionamento de marca. Então, o paciente, ele vem da onde? Eu te vi na televisão.
Sim, mas ele te viu na televisão, mas aí ele tem um amigo que indicou, aí ele escutou no programa, ele foi te stalkeou no Instagram para ver se tu tem o perfil dele. Então, tudo isso é marketing. E não é um canal, não é uma coisa só. E tem um detalhe muito importante que a gente está começando a trabalhar com uma geração nova. E a geração nova, ela já nasceu na era digital. E eu tenho um menino de 6 anos. A gente foi tomar café esses dias, eu e ele ele disse, mãe, esse lugar aqui é muito bom. Vamos fazer uma avaliação no Google. Aí eu, como assim, João? E ele não tem acesso a celular, nada. Mas já sabe que... E aí ele disse, não, a gente tem que avaliar esse lugar para as outras pessoas entenderem que aqui é bom também. Então, tu já começa a trabalhar uma geração que não tinha, que era posicionamento rádio e televisão, por uma geração que é só posicionamento de internet. E hoje, se eu fizer a persona ideal, que todo pessoal de marketing pergunta, gente, eu opero gente de 20 anos e eu opero gente de 70. Então, tu não tem uma persona ideal, tu tem que conversar com todos os públicos que te dão acesso. Isso ainda é uma característica ainda maior do interior, né? Porque a gente não tem esse número de habitantes específicos para ser só aquela persona, né? Para ser só aquela persona. E assim, e o marketing, ele tem que ser pulverizado, mas de uma maneira racional. Não adianta tu botar um monte de coisa em um monte de lugar. E muitas vezes é por tentativa e erro. E é uma coisa assim que para mim é difícil. É difícil. E principalmente hoje com o tráfego, porque o tráfego é um mistério. Tá? Eu tenho uma agência que faz isso, faz a gestão do tráfego, e todo mês eu brigo com eles, assim, tipo, isso aqui não tá dando certo. Por quê? Porque a gente cria uma expectativa que tu não consegue. Veio por lead, veio por orgânico. Aí o lead, porque prestação de serviço não é uma compra rápida. Tem um lead de dezembro que está efetivando a compra agora. Então, é muito difícil de tu mensurar. É muito complexo isso. E tem alguns detalhes que a gente vai aprendendo com o tempo e que vocês também já são. Trabalhar o banco de dados hoje é tão importante quanto tu adquirir clientes novos. Então, muitas vezes, tu ter um banco de dados bem trabalhado é o que vai te salvar um mês, é o que vai te movimentar ali uma época que deu seca e a colheita não foi boa, é uma época que tu vai conseguir fazer, vamos dizer assim, uma programação diferente. Então, tu ter toda essa visão. E aí, por isso, muitas vezes, tu precisa de alguém que te ajude a ter essa visão. Perfeito. Então, as consultorias, elas são importantes. E eu quero lançar agora, de primeira mão, eu já dei vários spoilers para vocês, que a partir de outubro a gente vai começar a fazer uma mentoria para médicos que queiram entender e aprender o transplante capilar, o transplante de sobrancelha e toda essa parte de gestão. Porque não adianta tu ir lá e fazer um curso de transplante capilar e não souber como gerir a clínica. Essa jornada da clínica, mas também desse paciente também, paciente. Né? Então, vai ser um fellow bem completo, que vai ter toda a parte técnica do transplante, vai ser hands-on, que o cliente vai poder, o médico vai poder colocar a mão no paciente, mas também vai ter toda essa parte de marketing, de captação, de gestão de clínica, para saber se a clínica está organizada para o médico poder fazer transplante, porque além de toda a parte analítica, a gente tem também toda uma parte de vigilância, tudo que a gente também tem que organizar. Né? Então, vai ser vamos dizer assim, vai ser um fellow do zero ao transplante. Porque então, acho que vai montar, porque hoje é difícil, a maioria dos fellows que tem no Brasil é só o transplante, ou é só a parte analítica mais financeira. Então, a gente vai juntar os dois e vai lançar agora em outubro. Já tá tudo bem encaminhadinho, organizado. E quem sabe, aqui o nosso episódio, que eu não sei quando você vai estar escutando, mas a gente vai estar lançando agora no nosso mês de setembro, então vai ser em primeira mão. E quem sabe, nos bastidores, depois eu vou conversar com a doutora Jaqueline aqui, quem sabe a gestão dessa não pode apoiar de alguma forma, porque ter o prontuário eletrônico a gente já sabe qual que é, né? Então, daqui a pouco, ajudar esses clientes também com essa parte desses dados, então pra gente vai ser um prazer também. E eu vendi muito gestão dessa pra vocês, a gente anota, assim como a gente fala dos canais, né, que vocês ali que pulveriza e entende pra gente também. Hoje acaba que lá na gestão dessa, praticamente aí nos nossos números, cada 10 clientes novos que chegam, 4 são de indicação. Então a gente mapeia muito bem, né, isso dentro do consultório, dentro da gestão dessa, para entender de onde é que tá vindo
É óbvio que a gente tem outros canais, né? Porque Sim. não adianta, só a indicação não vai conseguir te dar toda a vazão que tu precisa, mas entender muito bem essas origens é algo que, olha, eu tenho, sei lá, é óbvio que isso é muito bom se a gente tivesse tempo e recurso ilimitado para, quero fazer programa de indicação, quero fazer TikTok, quero fazer Instagram, mas a real é que a gente não tem, a gente precisa escolher aqueles principais canais, né? Então a gente faz isso muito na gestão DS. E isso é uma pergunta que eu queria fazer para ti também. Hoje vocês conseguem ter bastante essa ciência dos principais canais? Como é que tu te organiza para ver, porque até eu brinquei que tu brincou ali, né? Que pra ti é muito difícil, assim, essa tentativa e erro, porque o médico não é ensinado a errar, né? Não, eu falo pro menino do tráfico, eu não posso ter... Ai, acho que acertei, acho que errei. Não, mas assim, ó, o que hoje a gente vê, principalmente no interior, tá? Tudo se resume em indicação, tá? Então, se vocês olharem bem lá no fundo, vai ser a mesma coisa. O paciente, ele entrou em contato com o tráfego, ele viu a clínica, tudo. Aí ele vai olhar no Instagram quem são os amigos que seguem. Aí dos amigos que seguem, ele já vai conversar com o amigo. Manda no grupo do WhatsApp lá. Tu fez transplante lá com a doutora Jaque? Tu conhece ela? Tu foi atendido? Então, o que a gente vê? Que por mais que tu faça um marketing pulverizado em várias áreas, a indicação é o que conta. E provavelmente vocês também acabam acontecendo isso. Tu viu no podcast, tá acompanhando. Mas aí ele vai ver, olha, a doutora Jaque trabalha. Vai mandar um WhatsApp, Jaque, o que tu acha do gestão? É fácil? Sim, é fácil. Olha, tô entre esse e esse. E isso é uma coisa que no interior a gente consegue mapear mais do que numa cidade grande. Que na cidade grande o tráfego funciona muito melhor. E na cidade pequena, não. Tem que ter o aval de alguém que conhece. É muito difícil eu pegar, por mais que seja um lead, ele sempre vai dizer, mas eu conheço o fulano que te conhece. Mapeou lá, no final do mês sai toda a relação. Esse veio por lead, esse veio pelo orgânico, esse veio pela rádio, esse veio pela televisão, esse veio por indicação. E aí, tu vai conversar com essas pessoas... Todo mundo em algum momento escutou de ti. Sabe quem é. Mas eu vim pelo lead, mas o fulano fez. Mas o amigo da amiga, mas... Então, a indicação no interior, ela, assim, é super importante. A indicação é o reforço da tua marca no interior. E isso é uma coisa que tu vai construindo degrau por degrau. É aos poucos, né? Até a minha dúvida que eu tenho, que é muito difícil até pra gente isso, assim. Não sei se tu já tentou... Porque indicação é algo difícil de incentivar, né? Como é que a gente faz para as pessoas falarem melhor da gente? O que hoje vocês tentam trabalhar, assim, para que essa parte do canal de indicação aumente, assim, as indicações? Assim, a gente já tentou de tudo, tá? E eu vou te dizer, o que mais gera é a espontaneidade. A gente já fez programa de indicação, assim... É melhorar a experiência do paciente para que ele saia querendo falar daquilo. Querendo falar, tá? Lógico que a gente tem mapeado e os pacientes que nos indicam, a gente tem ali, sempre tem os 10, 20 do ano que nos indicam, a gente tem algumas ações, alguns diferenciais para eles, tem mimos especiais, mas o que a gente vê? Que antes de chegar, vamos dizer assim, o mimo de chegar, eles já nos indicam. E pacientes que muitas vezes a gente tentou, vamos fazer uma parceria aí de indicação e coisa, os que menos funcionam. Tá? Então, eu acho que a espontaneidade é o paciente chegar lá, se sentir bem, é o que mais funciona. E acho que, querendo ou não, isso tem até a ver um pouco com a questão do interior, né? Porque acho que é mais essa questão da confiança, assim, lá em grandes centros maiores a gente já percebe que já é quase um modus operandi, a gente tem aqueles micro-influenciadores, os influenciadores, enfim, já tem esse modo mais de operar, e aqui muitas vezes é mais... mas, cara, não, até quando tem alguns influenciadores, assim, mais pro interior, a gente pensa, não sei se... Eu prefiro que o meu amigo fale pra mim, sabe? Não é uma coisa muito normal do nosso comportamento, Mas né? é porque, assim, o influenciador de Santa Maria é um influenciador que ele tá no dia a dia das pessoas. Então, as pessoas sabem dele como CPF, conhecem a pessoa, conhecem... E aí, muitas vezes, a pessoa indica produtos e serviços excelentes e aí a pessoa não... eu não gosto dessa pessoa. Sim. Então, até isso no interior tu tem que ter cuidado. Verdade. Porque em grandes centros tu vai pegar um influenciador que tu não conhece. Que tu não sabe quem é a mãe, quem é o pai, quem é o filho, quem é o marido. E no interior a gente tem que ter muito cuidado. E é uma das coisas que na clínica a gente cuidou muito, 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 muito. Sempre que a gente pegava consultorias e coisa, todo mundo, não, porque tu tem que pegar influenciador da cidade, porque tu tem que pegar...
E aí até tu achar alguém que tem o perfil Uhum. que combina contigo, foi muito difícil. Hoje a gente tem um influenciador que trabalha pra gente, mas assim, ó, foi assim, no detalhe, porque foi identificação mesmo. A gente se identificou com essa pessoa e outros tantos que nos procuram e coisa a gente não fecha porque não se identifica. Perfeito. Porque o marketing, ele não é hoje. Ele é uma trajetória. Sim. Tem que ver daqui 2 anos. Ah, mas fulano era teu influenciador e agora ele tá falando mal de ti. E toda ele tá... essa construção da tua imagem que tu teve, daqui a pouco, por uma ação assim, bota em xeque, né? Claro, porque as pessoas hoje, a internet, ela não serve para vender tanto, mas ela serve para desvender. Bastante. Então, tudo isso a gente tem que ter esse cuidado. Então, muitas vezes tu fazer uma ação que tu acha, nossa, essa vai ser a bala de prata do meu marketing. Mas às vezes tu tá dando um tiro no pé. Então, tu ter uma cautela maior de fazer um marketing um pouco menos agressivo é melhor do que muitas vezes tu fazer um marketing mais agressivo. E eu sou uma pessoa que optei por ficar fora de polêmicas. Então, todos os meus vídeos são para instruir. Uhum. E tem um videozinho que a gente dança, que a equipe interage, tudo, mas assim, 0 polêmicas. Porque senão tu acaba agradando um, desagradando o outro. E ainda mais nessa dualidade que a gente vive, assim, né? Dos polos e tal, então... Sim, e assim, até mesmo questões de tratamento. Tem gente que adora um tratamento, tem gente que odeia o tratamento, tem gente que... Então, assim, eu optei porque eu não sou uma pessoa polêmica. Então, eu optei por, não, vamos fazer só a parte de instruir mesmo. É uma aula que tu tá tendo ali, são mini aulas que tu tá tendo para fazer o conhecimento. E isso tem dado certo. Então, é um marketing um pouco mais lento, mas ele fideliza bastante. Então, no final do dia acaba sendo bastante diferencial de vocês, porque o paciente, o jogo de vocês, eu sempre falo muito isso, né? Óbvio que não é para todas as especialidades médicas, mas a gente tem uma sigla ali que é o LTV, né? Que é o Lifetime Value. O negócio de vocês não é um negócio tipo de CAC, né? Que é pegar o paciente a qualquer custo. Não, é de relacionamento ao longo do tempo, porque esse paciente vai vir, vai consumir outras vezes, vai fazer outros tratamentos, vai indicar outras pessoas, né? Então é esse jogo que vocês jogam, né? Não, e assim, e numa cidade maior, se tu falar proporção São Paulo, Rio, até mesmo Porto Alegre, vamos dizer assim, tu tá instalado num bairro. Começou tu não fazer um serviço bom aqui, tu troca de bairro, ninguém te conhece. Numa cidade pequena não tem isso. Então, tu tem que ter um crescimento consistente. Perfeito. Porque daqui 20 anos, eu sempre falo, daqui 20 anos eu quero estar aqui em Santa Maria. Eu não quero daqui 5 anos eu ter que me mudar para uma outra cidade. Então, muitos nãos que eu falo para os meus pacientes hoje é justamente para poder estar a longo prazo mantendo um nome, mantendo uma qualidade de serviço, mantendo as expectativas do paciente também. Porque não adianta tu querer prometer 1000 coisas, daqui 1 ano teu resultado não saiu aquilo. E aí, tu vai dizer o que pro paciente? Não, peraí que vou me mudar de lado. Fala com o responsável. Então, Perfeito. tu ter essa consistência, essa coerência no interior é muito forte. E estados, por exemplo, Rio Grande do Sul, principalmente esses estados que são mais agrários, que a gente tem aquela cultura da palavra, do relacionamento. Do fio do bigode, que a gente fala aqui, né? São estados que a gente tem que ter essa coerência. Que senão tu vai manchar a tua reputação e tu não vai conseguir dar consistência no teu trabalho. Perfeito. Carol, tu que é do marketing da comunicação, tem alguma pergunta para fazer para a doutora? Eu tenho uma pergunta, mas é muito mais voltada para essa parte do transplante capilar, do seu reposicionamento, quando começou a fazer esse tipo de procedimento. Doutora, você comentou que recebe bastante pacientes de fora. Como que você trabalha esse relacionamento com esses pacientes que vêm até Santa Maria só para fazer transplante contigo, para fazer algum procedimento contigo, porque hoje tu é referência na região? Assim, a gente tem uma cultura aqui na região de que os centros menores já vêm para Santa Maria. Tá? Então, hoje, o que eu prezo? Por facilitar a vida desse paciente. Então, como eu estava explicando para vocês, eu tenho tudo dentro da clínica. Então, hoje o paciente, ele vai fazer a consulta, se ele quiser, ele sai com o eletro marcado no nosso parceiro, o laboratório, a gente tem parceria também para fazer o exame, a gente já tem outras parcerias
locais para o paciente ficar, tudo, então a gente já tem uma estrutura para esse paciente para organizar. O paciente não quer ficar todo o período do pós-operatório aqui na cidade. A gente tem, a gente dá uma formação para o acompanhante de como fazer toda a parte de higiene, a gente passa todos os vídeos orientando, se precisar a gente faz chamadas de vídeo para organizar. Então, hoje a gente tem um relacionamento muito individual com cada paciente e sempre é orientado eles seguirem todo o cronograma que a gente já passa. Então, o diferencial da clínica é que hoje tu sabe que tu vai ser atendido pela doutora Jaqueline, pela equipe, daqui uma semana tu vai ser atendido pela doutora Jaqueline, pela equipe, o meu telefone que a gente fornece para os pacientes é o meu telefone, então qualquer dúvida eles podem me ligar, podem me chamar. A equipe ela é toda treinada e toda organizada por mim para ter toda a mesma qualidade. Então o paciente ele tem esse respaldo. É diferente que se for fazer numa franquia, enfim, que tu não sabe nem qual médico que vai estar ali. Então isso é muito, muito frisado dentro da clínica, que tem essa relação próxima. Então, a gente organiza todo o paciente no pós-operatório, no pré-operatório, para ele vir fazer e não ter que perder muito tempo com indas, vindas, para a gente conseguir organizar a vida desse paciente. Porque a gente sabe, né, que tempo é tempo. Então, a gente tenta organizar o paciente, por exemplo, por uma data que ele consiga ficar o menos tempo possível fora do trabalho dele. Então, essa conversa a gente tem sempre na consulta pré. Então, às vezes demora 1h30 uma consulta pré-operatória justamente por causa disso, para organizar a agenda do paciente. Eu quero tirar férias e fazer um transplante. Não, tu não precisa. 7 dias tu já volta para tuas atividades. Se tu cuidar bem o pós-operatório e tu trabalhar em escritório, com 2 dias tu já tá trabalhando, sabe? Então, tudo isso é muito organizado por esses pacientes de fora não perderem muito tempo, tá? Perfeito. O papo tá bom, mas a gente já tá com quase 1h30 de episódio. Então, aqui no final, a gente sempre termina o nosso podcast, doutora, com uma pergunta. Você quer fazer a pergunta ou quer que eu faça? Vou fazer. Pode fazer, então. A gente brinca, doutora, que no nosso podcast o nome é Prontuário de Gestão. Então, no final do episódio, a gente sempre pede para o médico, para a médica, passar uma prescrição para quem está nos ouvindo. Sobre tudo que a gente falou aqui, doutora, para aquele médico que está pensando em abrir uma clínica no interior, qual seria a sua prescrição? O que ela precisa priorizar depois de ouvir esse episódio? É que nem quando a gente faz no médico, lá tem vários tratamentos que a gente pode fazer, mas esse aqui tu tem que fazer. O que é o essencial? Eu acho que assim, primeiro, alinhar as expectativas, tá? Perfeito. Saber que a realidade não é abrir a clínica e tá cheia de pacientes. Saber que tu vai ter uma construção, uma jornada e que cada um vai ter a sua jornada. Então, entender qual é o perfil da cidade, em primeiro lugar, tem que entender, porque senão tu vai estar perdendo tempo. Entender qual é a tua posição em relação ao teu marketing, como é que tu quer que os teus pacientes te enxerguem, tá? E trabalhar dia após dia. Porque o resultado grande, ele é feito de pequenas coisas todos os dias. E isso é cansativo, é extenuante, porque às vezes no primeiro ano tu não vê o resultado, no segundo ano tu não vê o resultado, mas é ter paciência e trabalhar todos os dias. Porque é que nem academia, né? A gente vai pra academia, com um mês tu não vê nada, com um ano tu não vê nada. E se para é pior, perde um pouco o progresso que conseguiu. Então, o que eu diria hoje, e eu sempre falo para as pessoas que estão começando, é ter tudo organizado. Então, planilha tudo desde o início, organiza a parte de posicionamento. Olha, eu quero me posicionar dessa maneira. Faz toda a parte financeira organizada e trabalha dia após dia, sem a expectativa de que vai ter, ai meu Deus, vou fazer um post e vai viralizar. Pode acontecer, mas é 1 em 1 milhão. Então, a gente ainda tem uma profissão que se a gente fizer tudo certinho todos os dias, a longo prazo a gente vai ser bem remunerado. Então, é isso que eu diria, essa é a minha prescrição. Boa. Persistência e paciência. Muito boa, doutora. E para quem se interessou, quiser continuar te acompanhando, tu falou também da questão agora do Fellow, né? Como é que faz para te encontrar? Quais são as tuas redes sociais? Fica à vontade para passar pro pessoal. Então, o Instagram é a doutora Jaqueline Maslonek. O Maslonek é exatamente como se fala, tá?
No Instagram tem todos os telefones de contato, podem mandar lá no direct, que a gente chama, fala todo mundo, é a equipe de marketing, todo mundo fala lá. Então é o canal mais fácil que tem pra gente se encontrar hoje no Instagram. Em breve a gente vai ter um contato no TikTok, acredito que em menos de 15 dias já vai ter. O Fellow também agora é uma alternativa para vocês virem, conhecerem a clínica, aprenderem um pouco mais e eu poder passar todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos para vocês. Então é um atalho. E o atalho... Os mentores que a gente falou, né, nesse caminho. A gente precisa ter mentores que nos auxiliem a fazer os atalhos. Então, a partir de outubro, o Fellow já vai estar lançado. Então, transplante capilar e transplante de sobrancelha. E toda a parte de análise de vendas, marketing e gestão vão estar incluído no Fellow. E os canais, televisão, rádio, tudo. A gente hoje vai por todos. Perfeito. E Carol, como é que encontra a Gestão DS quem está nos conhecendo nesse episódio? Então, não esquece de seguir a Gestão DS no Instagram, @GestãoDS. A gente também tem um perfil de cortes do podcast, onde a gente está publicando todo dia lá um corte sobre algum episódio, @Prontuário Podcast, agora esqueci, podcast. Me deu um branco. E também não esqueçam de seguir o nosso podcast lá no Spotify, para vocês sempre terem em primeira mão os novos episódios. Só digitar Prontuário de Gestão no Spotify que vocês vão nos achar. Perfeito, doutora. Obrigado pela tua participação, né? Sempre te agradecer novamente pelo tempo. A gente sabe que ele é muito valioso, acho que é o que a gente tem mais de valioso hoje em dia, o tempo. Então, obrigado mesmo por estar aqui com a gente. E nos vemos no próximo episódio do Prontuário de Gestão. Até mais!